Vamos para a nossa lição, abra sua revista, página 54, ou 53, 53 é melhor, capa da lição. Se você não trouxe a sua lição, não tem problema, a sua revista, vai acompanhando os textos pelo projetor. Lição 8, a parábola da grande árvore. Daniel capítulo 4, versículo 10, na parte B ao 16, diz assim a palavra de Deus. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Diz a palavra de Deus. Você entendeu alguma coisa? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar os nossos corações e mentes, para que possamos ter, ó Deus, uma revelação da Tua palavra, um entendimento, e é claro, Deus, não só apenas como espectadores, mas também como praticantes daquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Crendo e confiando que o que nós estamos lendo não é algo humano, mas é algo que vem de Ti, Deus. E que esse entendimento venha a ser libertador nas nossas vidas, no nosso tempo presente e tempo futuro, em nome de Jesus. Amém. Para gravar, está lá, Tiago capítulo 4, versículo 6, na parte B. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você pode repetir isso comigo? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tenha isso no seu coração e mente. Na parte introdutória vai dizer assim a lição. Após o sonho, o rei Nabucodonosor, que foi a pessoa que teve esse sonho, né? Rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor teve, após o sonho, que o rei Nabucodonosor teve de uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés mesclados de ferro e barro, que foram despedaçados por uma grande pedra, sonho esse que foi interpretado por Daniel como um juízo divino, que seria lançado contra aquele rei. Este não mudou suas atitudes. Antes desse sonho aqui que nós vimos da grande árvore, Nabucodonosor já tinha um sonho no passado dessa estátua aqui, né? Com a cabeça de ouro, peito e os braços de prata. Ele já tinha sido incomodado por Deus. Por quê? Porque ele achava que ele era o rei da cocada preta, ele achava que ele era o cara, ele achava que ele era o Deus, assim como os egípcios, né? Faraó também tinha essa interpretação de que ele era o Deus, ele era o oráculo, santo dos santos. E aí isso chegou a um ponto de incomodar tanto a Deus, e aí Deus mostrou o sonho para o rei Nabucodonosor. Daniel veio com a revelação, beleza.
mas não mudou as atitudes desse rei. Ele continua achando que ele era o cara. Aí, novamente, Deus despertou a ele em sonhos dessa grande árvore, falando justamente sobre o orgulho e vaidade. Só que ele não entendeu. A gente vai continuar aqui a leitura e você vai ver, né, o que ele vai dizer aqui. Essa atitude não mudou, as atitudes do rei Nabucodonosor não mudou, mesmo ele tendo sido despertado outras vezes, não mudou. Pelo contrário, mesmo tendo, após tal interpretação, reconhecido o senhorio de Deus, na prática continuou a fomentar a idolatria, a tal ponto de fazer uma grande estátua para si e ordenar que todos se prostrassem diante dela para a adorar, sob a pena de serem os desobedientes lançados em uma fornalha de fogo ardente, o que ocorreu com 3 jovens hebreus. Após o livramento destes jovens, mais uma vez Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, mas continuou a sua vida politeísta e egocêntrica, enchendo seu coração de orgulho e soberba, ao que Deus lhe deu uma nova visão, a de uma grande árvore no meio da terra, cujo texto lemos nos fundamentos dessa aula, e sobre a qual iremos extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. Então, Nabucodonosor fez uma árvore, fez uma estátua e falou: todo mundo tem que se prostrar e adorar essa estátua. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. Foram lançados, né, na fornalha ardente, aonde você deve lembrar que o rei falou: olha, a gente não lançou 3 homens? Por que eu estou vendo 4 ali? E aí ele foi e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. Aí eles vieram. Aí falou assim: olha, de fato o Deus de vocês, ele é tremendo. O único Deus vivo é o Deus que vocês servem. Então, fiquem todos sabendo que o grande Deus, o grande eu sou, é esse Deus que esses homens servem e tudo mais. Bom, foi um despertar, ele reconheceu. Só que isso não mudou nada. Ele teve um despertamento, mas isso não mudou nada. Ele continuou nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes, nos mesmos erros. Aí entra o tópico 2, o perigo da soberba. Daniel capítulo 4, versículo 29 e 30. Você consegue abrir para mim aí, Ramon? Opa, show. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha, diante das conquistas, o que o rei, né, declarou. Um ano depois de receber aquela visão, a mesma foi efetivada. Ele teve tempo de mudar, mas sua soberba diante de suas conquistas se antepôs à sua postura de glorificar exclusivamente a Deus. Nesse momento ele poderia ter pensado assim: poxa, Deus me abençoou e eu consegui crescer nessa terra muito bem. Olha, a Babilônia cresceu fortemente. Eu sou um instrumento de Deus para fazer algo grandioso. Ele poderia ter reconhecido Deus como alguém que abençoou ele. Mas não, ele reconheceu a sua engenhosidade, a sua grandiosidade, a sua capacidade, o seu talento, o seu dom, né? E isso incomodou a Deus. Queridos, prestem atenção nisso, porque olha só, ele incomodou a Deus, não foi a Jerusalém, o rei de Jerusalém, ele não incomodou outra pessoa, ele incomodou a Deus. Por que isso incomoda a Deus? Por que Deus se incomoda com essas coisas? Porque Deus resiste aos orgulhosos e soberbos. Foi o que nós lemos em Tiago capítulo 4. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando a pessoa se acha maior do que todas as coisas, ou acha que ela tem o controle de todas as coisas, Deus mostra para ela que não, isso às vezes não acontece. Vou te mostrar que isso não é uma realidade. E pronto, foi o que aconteceu na vida desse homem, que se achava tão forte,
tão intocável, né? Aí, voltando aqui, né, se antepôs a sua postura de glorificar exclusivamente a Deus, e assim colheu tal semeadura, mesmo tendo antes cultuado ao Senhor. Esse é um ponto que é interessante. Olha que antes dessa visão aqui, antes dessas coisas acontecerem na vida de Nabucodonosor, ele já teve uma prévia de que Deus era maior, de que Deus era soberano. Ele teve uma prévia de que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens sujeitos à autoridade de Deus. E Deus deu o livramento para eles numa fornalha de fogo, gente, inquestionável. Tanto que os guardas, quando foram levar os 3 para a fornalha, morreram queimados. E os caras continuaram lá dentro. E os caras continuaram ali na fornalha, ali tranquilos, sem problema algum. Primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, se você tem o seu coração diante de Deus, né, com humildade, reconhecendo que Deus é soberano na tua vida, você não precisa ficar preocupado com as circunstâncias à sua volta. Ah, mas pastor, estão querendo me colocar numa condição. Queridos, Deus estará com você nesse lugar, guardando e livrando a sua vida. Foi o que aconteceu. Não sei se você vai observar que quando, no texto de Daniel, quando ele falou assim que todo mundo deveria se curvar àquela imagem, eles não se curvaram. A orientação deles para o rei, que seria uma afronta, né, foi o seguinte: olha, rei, a gente já sabe que tem que se curvar, mas nós não vamos nos curvar a nenhum outro Deus ou imagem. O único que nós devemos reconhecer culto é ao Senhor. Então, fique o Senhor sabendo que se Deus quiser que a gente venha morrer, a gente vai morrer. Mas se Deus quiser dar livramento, a gente será livre das tuas mãos, ó rei, grande rei Nabucodonosor. Então a vontade é de Deus. Se Ele quiser preservar as nossas vidas, amém. Se Ele não quiser, também. É aquela música Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Acabou. Então, olha só, para quem faz parte do reino de Deus, servo de Deus, tem que reconhecer isso na sua vida. Não são as minhas atitudes, não é o meu olhar, não é o meu senso, não é a minha direção, sabe? Não é o meu pressentimento que me faz despertar para coisas boas ou não. É Deus quem age na minha vida. Você consegue entender isso, irmãos? Então coloca isso, essa frase na sua boca. Coloca essa frase todos os seus dias. Não, quem governa a minha vida é Deus, né? Deu certo aqui? Glória a Deus. Não deu certo aqui? Paciência. Deus deve estar querendo me treinar em alguma coisa. Deus está querendo fazer alguma coisa na minha vida. Então, esses homens se colocaram firmes dizendo que Deus era soberano sobre todas as coisas. Uma coisa, né, eles deixarem aberto. Se a gente for, né, morrer ou sobreviver, a Deus pertence. Mas uma coisa é certa, o que cabe a nós, preste atenção nisso, o que cabe a Deus, Ele vai fazer. O que cabe a você, você precisa fazer. Na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que cabia a eles era simplesmente o seguinte: não vamos nos curvar a nenhum outro Deus. Na minha vida não vai entrar nada que não venha de Deus. Na minha família eu não aceito nada que não venha de Deus. Não quero nenhum outro presente, senão aquilo que vem abençoado por Deus. Para mim acabou. Homens e mulheres que se posicionam, como a rainha Esther, que também se posicionou diante de Deus. Como Josué, que falou o seguinte: olha, façam o que vocês quiserem, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Falando isso, irmãos, para os israelitas: olha, se vocês quiserem servir outros deuses, paciência, fica com vocês. Vocês vão escolher. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor e ponto final. Inegociável. E se manteve nessa condição. E o povo falou: não, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Então, sempre, queridos, tenha isso no seu coração, um posicionamento firme desse Deus que está cuidando de você. Amém, igreja? O orgulho atinge a todos. Orgulho atinge a todos, aos crentes
aos não crentes, aos ateus, ou seja o que for, o orgulho atinge a todas as pessoas. E sabe o que gera orgulho, irmãos? Uma palavra que gera orgulho: conquista. Uma palavra que gera orgulho: vitória. Ninguém fica orgulhoso de uma derrota. Nossa, olha que bênção, consegui uma grande derrota. Olha, eu sozinho cavei essa derrota, conquistei, e hoje eu estou aqui mostrando para vocês a minha derrota. Quantas pessoas tu já ouviu falando isso? Tu nunca vai ouvir. Mas aí você vai ouvir mediante conquistas. Eu fiz, sabe? Eu fiz, eu sou o cara, eu faço. Ninguém fez, mas eu faço. É isso. Deus abençoou. Entenda isso. Olha, graças a Deus que Deus abençoou. Talvez algo que tivesse parado, né? E você foi abençoado por Deus para fazer acontecer. Louvado seja Deus. Que a gente costuma falar isso, eu vou repetir. Que toda a nossa vida seja uma expressão de louvor a Deus. Que você, nas suas atitudes, venha engrandecer o nome de Deus. Que tudo aquilo que você faça traga esse resultado. E é o que vai dizer a lição: o orgulho atinge a todos, salvos e perdidos, idólatras e crentes em Jesus, novos convertidos e o que, irmãos? Olha a tua revista aí, ó. Novos convertidos e líderes de igrejas. Tem líderes hoje nas igrejas dizendo o seguinte: nós temos o melhor treinamento para crescimento de igreja. Engraçado, eu achava que era o Espírito Santo que fazia crescer a igreja. Eu achava que era Deus que fazia crescer a igreja. Mas tem muita gente vendendo aí uma capacidade humana. E eu achava que fosse a oração que fazia as coisas. E não é não. Pelo visto, em alguns lugares, é o homem que faz. Então, se o homem cair ali, acabou, né? Se aquela pessoa for retirada para outro lugar, ela não prospera. É só naquele lugar ali que ela é Deus. É algo que a gente precisa tomar cuidado, porque o orgulho atinge a todas as pessoas. Então a gente precisa sempre ficar vigilante. A Bíblia diz: orai e vigiai. Para o quê? Para não cair em tentação, irmãos. Então, o orgulho atinge a todos, salvos e perdidos, idólatras e crentes em Jesus, novos convertidos e líderes. E isto continuará existindo até a volta de Jesus. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 2, versículo 17. Olha como é que Deus, ele é ciumento e ele não divide a sua glória com ninguém. Se você conhece a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Deus é extremamente ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então lembre-se disso. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus te abençoou, Deus te canalizou ali como o canal do Espírito Santo. Amém. Deus fez através da sua vida. Amém. A glória é dele, tudo é para ele. Para ele são todas as coisas. Provérbios 29 e 23 vai dizer assim, ó, portanto... É o texto e o Provérbios vai dizer, Provérbios 29 e 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. O orgulho do ser humano o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Portanto, todos devemos estar atentos e vigilantes, com um espírito humilde, para que tal sentimento não nos domine, gerando a nossa queda e a passagem que nós lemos há pouco. Precisamos estar atentos e vigilantes com o espírito humilde, para que a gente não caia num caminho errado. A ruína daquela foram fomentadas em seu próprio coração, servindo-nos de alerta nos primeiros sinais que observemos, de postura soberba que tenhamos. Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Bom, esse é o perigo da soberba para que não entre nos nossos corações. Tópico 3. A consequente humilhação. Daniel capítulo 4, versículo 33 vai dizer assim, ó:
ele foi expulso do meio das pessoas, isso o rei Nabucodonosor, e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. A profecia então se cumpriu. Deus atingiu o até então poderoso e temido rei pela síndrome psiquiátrica denominada de licantropia. Alguém conhecia isso? Essa síndrome? Não? Vocês já ouviram falar sobre o lobisomem? Você achou que era uma fábula apenas. Claro, tem vários mitos sobre o lobisomem. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei, poderoso rei Nabucodonosor. Essa síndrome psiquiátrica denominada de licantropia. Inclusive em São Paulo tem uma cidade chamada Joanópolis, que tem ali aparições de lobisomem, essas coisas aí folclóricas. Mas é justamente isso que a psicologia começou a mapear. Algumas pessoas que tinham atitudes de animais, de lobo, né? Algumas até que crescia pelos de forma assim desproporcional. Outras, unhas. Então a pessoa muda, né, de forma física, pensamento, já não tem mais pensamento. Ela passa a ser um animal. Então isso tem até outras culturas, mas eu não vou me estender muito nisso. Mas é só para você entender que o que esse rei passou não é um folclore, era um fato. E que hoje, talvez, a gente até vê uns folclores absurdos sobre isso. Mas, de fato, acontece em algumas pessoas. Não é por genética, não é por isso, não é por aquilo. Nessa condição de Nabucodonosor, aquilo foi profetizado de que aconteceria. Era com o sonho dessa grande árvore. Então, ele estava aí com essa síndrome psiquiátrica, né? Licantropia, fazendo-o portar-se como um animal. Vale lembrar que há doenças de origem espiritual, como declarou Jeová Rafá aos hebreus. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Você vai observar também que na época que Israel e os egípcios estavam misturados, as pragas aconteciam para os egípcios, mas não para o povo de Deus. Deus sempre livra o seu povo. Deus sempre traz livramento para o seu povo. Deus, voltando ao texto para gravar, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Faraó se achava poderoso, Faraó se achava um grande Deus. E Deus foi lá e mostrou para ele que ele não era lá essas coisas. Que ele não tinha esse domínio todo. Então, Deus abençoa o seu povo e a promessa é que nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. E deste modo foi exposto de maneira vexatória a uma humilhação jamais antes registrada, apontando a um princípio ensinado por Jesus. Mateus 23, 12. Quem se exaltar será, e quem se humilhar será exaltado. Muitas vezes os filhos de Deus são levados por ele e não pelo diabo, como muitos supõem, ao deserto para ali sofrerem humilhação, a fim de serem não apenas testados, mas também tratados, como aconteceu com o povo de Israel. Olha o que o autor aqui da revista está trazendo para a gente. Muitas vezes os filhos de Deus são levados por quem? Por Deus. São levados por Deus ao deserto para ali sofrerem humilhação, a fim de serem
não apenas testados, mas também tratados, como aconteceu com o povo de Israel. Lembrem-se, diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 5. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que está no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Tópico 4. A nova oportunidade concedida. Deus é um Deus rico em oportunidade e misericórdia. Daniel capítulo 4, versículo 36, na parte A e C, vai dizer assim: neste tempo recuperei o entendimento, fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Palavras do rei Nabucodonosor. Aquele juízo teve um prazo, e consoante a sua misericórdia em dar a todos a oportunidade de arrependimento dos pecados, isso ocorreu com aquele rei, que voltaria a ocupar seu trono e seu reinado continuaria crescendo. Olha que Deus estava incomodando Nabucodonosor, olha que Deus estava ali despertando e mostrando para ele, né, que ele de fato era Deus sobre todas as coisas. A graça de Deus, que vai além de nosso merecimento, concede ao pecador a oportunidade de viver uma nova vida, como registra a palavra de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sobre esta bendita palavra, aprendemos alguns outros princípios sobre a graça, tais como: primeiro ponto, a graça divina deve ser crescente em nós, não se tornando estagnada. Você tem que crescer, né? Você tem que crescer em graça e em conhecimento, não só em estatura. A graça divina deve ser crescente em nós, não se tornando estagnada a um período passado de nossas vidas. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18b. O que nós falamos aqui é o cara ser visitante, frequentador, membro, discípulo. É passar a ser instrumento de Deus. Despertando a partir do momento de criatura para filho de Deus, ótimo, sendo instruído na palavra, crescendo no conhecimento, na graça e multiplicando essa graça. Quantas pessoas acabam parando? Torna-se membro, torna-se receptor das boas graças de Deus, do favor de Deus, mas não dá continuidade nesse sentido. Então, primeira advertência, primeira orientação nossa é que essa graça ela cresça nas nossas vidas e transborde a vida de outras pessoas. Temos que estar atentos para nos mantermos firmes na graça de Deus. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Atos 13, 43. Terminado o culto, sabe? O que ele está dizendo aqui nessa passagem é: terminou o culto, saíam eles e o culto continuava. Era isso que acontecia na igreja de Atos. O culto não era só na igreja, o culto era na igreja e nas casas, o culto era na rua, aonde eles se encontravam, eles estavam sempre compartilhando ali as boas novas do Evangelho. Então nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Aonde nós estivermos, nos confins da terra, nós precisamos ser instrumento de Deus e estar ali sempre conectando as pessoas a Deus. Você vai observar que hoje nós temos várias sanções aí do poder público. Para quê? Para que a igreja se cale, para que a direita se cale, para que outras pessoas se calem. Isso é profético, irmãos. Isso aí é normal, é profético. A gente tem que estar habituado com isso. A gente só precisa entender o tempo que nós estamos vivendo.
Agora é aquele caso, ou a gente agrada aos homens e ficamos calados na boa, né? As nossas autoridades e governantes, ou a gente agrada a Deus. Aos dois, não tem como. Não tem como. Ou você vai agradar os homens, né, que vão te mandar não falar de Cristo, ou você vai agradar a Deus falando de Cristo. Ah, mas e se eu for perseguido? Deus estará contigo, irmão. Mas se eu for jogado na fornalha ardente, Deus estará contigo, te livrando ou não. O máximo que pode acontecer é que se você morrer, você vai para o céu. Ah, que triste. Imagina você morrer em Cristo. Olha a bênção que seria. Mas se não, se o propósito de Deus continuar na sua vida, irmãos, você vai ser apedrejado e vai continuar. Você será ali mutilado, perseguido, maltratado, humilhado e vai continuar. Por quê? Porque Deus vai te renovando e Ele vai te falar, cara, a minha graça te basta. Vamos lá. Segue firme, irmão, que eu estou contigo. Segue firme. Então entenda bem para que você não perca a nova oportunidade concedida por Deus. Deus te deu uma oportunidade de você se aproximar dEle e de você crescer, sabe, na graça, conhecer aí nesse conhecimento, influenciando, persuadindo, contagiando as pessoas em favor de Deus. Às vezes, é o que eu falei aqui, né? Às vezes algumas pessoas são muito boas e eloquentes para falar de outros assuntos, mas quando você esbarra no Evangelho, a pessoa não consegue desenvolver. É exatamente isso que está sendo dito na lição, irmãos. É exatamente isso que está sendo na lição. Você não foi chamado por Deus para ser um político. Você não é chamado por Deus, sabe, para ser um jogador de futebol, ou um comentarista político ou de futebol. Você foi chamado por Deus para ser um propagador do Evangelho. Quem acredita nisso, diga amém. Isso. Você foi chamado para isso. Você sabe o que acontece? Você foi chamado, por exemplo, quando as pessoas disserem assim, vamos nos reunir lá em casa para assistir um filme. Isso é normal, isso é saudável, isso é bom pra caramba. Agora, o dia que você chamar assim, vamos lá em casa para assistir um culto, vamos lá em casa para a gente abrir a Bíblia e orar e ler a palavra de Deus, você vai ver quem são as pessoas que de fato estão à sua volta. Porque quando você é rico e próspero, você tem todos à sua volta. Promove um churrasco e fala assim, ó, 0800, não preciso nem te conhecer, você pode vir e comer. Tua casa vai estar repleta de gente. Interessadas em você? Claro que não, só inocente acha isso. Interessada no que você tem. Aí quando você chega assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho nem prata, mas tudo o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, seja liberto você e sua casa, em nome de Jesus, que a presença de Deus esteja na sua vida, em nome de Jesus, seja curado. Olha que diferença. Isso ninguém vai querer, porque isso é de graça. Isso não custou nada para a gente, né? Porque teve um alto preço. Os discípulos saíram às ruas e o pessoal, me dá uma moedinha aí, me ajuda aí, dá um dinheiro aí. Dá um Bolsa Família aí. Aí, Pedro vai e fala para esse jovem, né? Esse homem que estava ali na porta da sinagoga. Rapaz, eu não tenho dinheiro. Não tenho cesta básica, não tenho um cartãozinho cidadão, eu não tenho nada do tipo. Mas olha só, o que eu tenho é tudo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que o cara fez? Levantou e andou. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito nessa manifestação do Espírito de Deus, inclusive nos nossos dias, presentes. Eu acredito num Deus de milagre, não só do passado, mas no milagre presente, irmãos. Mas é claro, irmãos, a fé é o que move o sobrenatural. Se você não tiver fé, impossível você agradar a Deus nesse propósito. Tem gente que não tem fé nem para evangelizar, que dirá levantar um morto, que dirá curar um enfermo, se nem evangelizar consegue.
Isso é algo que Deus vem tratando nos nossos corações e, é claro, tem muitas igrejas e ministérios que atuam firmemente na parte de crescimento do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Você encontra Jesus aí no YouTube, na internet, nas rádios. Que você seja esse instrumento de Deus aí, né, aqui na nossa igreja, para ser um evangelista, para ser um homem chamado por Deus, nem que seja para entregar um folhetinho dizendo assim: Deus, eu tenho uma timidez violenta, sou muito envergonhado, mas olha, que esse folheto traga resultado na vida das pessoas. Ponto. Frequentemente, não vou dizer para os irmãos que todo dia, mas frequentemente eu oro aqui por cada cadeira dessa. Não que venha acontecer um milagre na cadeira, não, porque ela está ótima. Não para que ela se torne uma cadeira acolchoada, não. Mas que a pessoa que sentar nessa cadeira seja impactada pela presença de Deus. Assim como em outras religiões, você recebe um presente mandado, já viu isso? Você recebe um presente ali, ó, recheado ali de trabalhos feitos. Já passou por isso, né? Assim como algumas religiões fazem isso, então aqui na cadeira eu falo assim: Deus, não é presente para ninguém não, ninguém tem o direito de levar a cadeira, mas em nome de Jesus, que a pessoa que sentar aqui, não conheço o nome, não conheço as necessidades, mas sei que o Senhor conhece todas elas, abençoa essa vida, essa família, em nome de Jesus. E a oração, ela tem efeito na vida das pessoas. Continuando, devemos ter cuidado para não cairmos da graça de Deus. É possível, irmãos, cairmos da graça de Deus? Devemos ter cuidado para não cairmos da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4 vai dizer assim, ó: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. O que você acha? É possível cair da graça de Deus ou não? Qual o maior exemplo de queda? Lúcifer, querubim, um arcanjo. Gente, isso não é qualquer coisa não, gente. Na hierarquia dos anjos, o arcanjo, o querubim, nossa, ele é o topo. É aquele que estava assim, ó, com Deus, com intimidade com Deus. Todos os outros eram segundo, terceiro plano. Esse não, esse era o cara, tinha contato próximo. E o que ele fez? Caiu por causa de quê? Orgulho, soberba, querendo se assentar acima das mais altas nuvens. Aí Deus foi e falou: filhão, eu te criei, cara, tá maluco? Sai fora. Banido do céu foi ele, né? Há muitos e muitos anos atrás. Então, existem anjos decaídos e existem pessoas que infelizmente caem da graça porque se perdem. Se você observar nas cartas paulinas, você vai observar vários nomes que o apóstolo Paulo citou de pessoas que saíram, né, da palavra de Deus, saíram de Cristo e começaram a misturar as coisas, Cristo e as leis, Cristo e o ensinamento dos idosos, Cristo dos anciãos, né? Cristo e isso, misturando as coisas, e foi o que o apóstolo foi dizendo. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Continuando, lembrando-nos que a graça de Deus está presente não aos que amam de maneira meramente formal a Jesus, mas nos que o amam sinceramente. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção: existem amores formais. Eu te amo. É aquele eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É aquele amor formal. A Jesus, Jesus, eu te amo. Mas a primeira coisa que Jesus precisar, falar: poxa, Jesus, fica difícil, hein? Aí o senhor está me complicando. Lembrando-nos que a graça de Deus está presente não aos que amam de maneira meramente formal a Jesus, mas nos que amam sinceramente. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 24. Conclusão:
o louvor a Deus baseado na confissão de pecados. Daniel, capítulo 4, 34 e 37 vai dizer assim: mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, depois dele ter se recuperado, e recuperei o entendimento. Então, eu bendisse o Altíssimo. De novo, irmãos, ele fez isso, ó. Eu bendisse o Altíssimo. Já tinha feito isso na fornalha ardente. E louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Queridos, nós estamos vendo aqui, é um descrente, um ímpio, uma pessoa que tinha outras religiões, outros deuses. É essa pessoa aqui que nós estamos vendo aqui, ó, fazer essa declaração sobre Deus. Então, eu bendisse o Altíssimo, eu louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel 4, 34 e 37. Declaração essa que nós vemos de quebrantamento e arrependimento. Nabucodonosor reconheceu a grandiosidade de Deus, né? A grandiosidade de Deus, naquilo que hoje nós vemos o seguinte: a pessoa tem que passar pelo vale, ou como é que as pessoas falam, do leito de enfermidade? Tem gente que vem pelo amor e tem gente que vem pela dor. Já ouviu isso, né? Parece aquela frase de caminhoneiro, mas de fato acontece, irmãos. Quem não se aproxima de Deus pelo que Ele é, né? Engrandecendo pelo que Ele é, reconhecendo a autoridade de Deus, vai se aproximar de Deus mesmo depois quebrantado, né? Humilhado, arrependido. Aí, continuando, o até então autoglorificado Nabucodonosor reconheceu em seu louvor o poder de Deus para humilhar os orgulhosos, apontando sua confissão de pecado em seu ato. Agora já não era um louvor desprovido de um sentimento, agora já não era um louvor desprovido de um sentimento experimentado, mas uma declaração de alguém que tinha sido alcançado pela misericórdia divina. Que possamos praticar a confissão de pecados em todo o tempo, entendendo sobre a necessidade da mesma. Aí temos aqui as duas passagens, 1 João 1,9 e temos Provérbios 28, 13. Para termos os nossos pecados perdoados, está lá, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para alcançarmos misericórdia, Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Você crê nisso? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que o seu coração esteja sempre em Deus, não pelo temor em si, né, de vou passar por uma dificuldade, mas que o seu coração esteja em Deus, acreditando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, poderoso, como nós lemos aqui nesta lição, aprofundando o nosso conhecimento, pedimos que o Senhor venha perdoar, ó Deus, as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo de entendimento, de quebrantamento, de arrependimento e mudança. Venha, Deus, conduzir a cada um de nós. Conduz, ó Deus, o nosso lar, ó Deus, que é o nosso melhor patrimônio, o nosso maior patrimônio, Deus. Que o Senhor esteja guardando a nossa casa e livrando a todos nós dos males à nossa volta. Mas que o Senhor, ó Deus, esteja renovando as nossas forças, ó Deus, e nos mostrando, nos revelando a Tua vontade e o Teu querer, assim como o Senhor mostrou a esse orgulhoso rei
diante das suas conquistas, diante das suas vitórias. Senhor, que o nosso coração se mantenha pequeno diante de Ti, humilhado e prostrado no Senhor, ó Deus. E a Tua palavra é fiel e garante que, ao nos humilharmos, o Senhor nos exaltará, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós e desperta-nos, ó Deus, em todos os momentos, para que não venhamos sair da Tua presença, mas que possamos continuar sempre no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar por esses pedidos? Levante suas mãos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, pessoas que talvez estejam passando por provações, talvez passando por tentações, passando por aflições e lutas que nós não conhecemos e sinceramente nem precisamos conhecer. Mas o Senhor, ó Deus, que é aquele que sonda os corações, sabe de todas as coisas, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder e derramar sobre cada um a Tua glória, Pai. Endireita, Deus, os caminhos tortuosos, corrige, Senhor, tudo aquilo que precisa ser corrigido, e ajuda, Deus, essas pessoas e essas famílias, que possam, ó Deus, se reconhecer que o socorro vem de Ti, Deus, que a resposta vem de Ti, Deus, e usa, Deus, a cada um, aqueles que escreveram como instrumento em Tuas mãos, para levar essas boas novas, ó Deus, para levar a Tua palavra a esses corações, ó Deus. Abençoa, Deus, a cada pessoa que chegou aqui nesta manhã. Abençoa, Deus, o nosso domingo, que possamos voltar, ó Deus, alegres, ó Deus, na Tua presença, confiando ao Senhor, ó Deus, esta semana que se inicia hoje, Deus. Abençoa cada lar, abençoa, Deus, os maridos, as esposas, os filhos, os netos, a nossa descendência, Deus. Nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E até logo mais às 18 horas. Não saia correndo, fale com essa pessoa linda aí que está do seu lado. E vamos que vamos.